Modelo 5, quando eu sou confrontada com essa questão nas organizações, porque perguntam, e o que o próprio Instituto defende e tem esse lema, é que o modelo 5 é uma nova forma de pensar. Não é mais um modelo de excelência, porque já existem muitos que trabalham em excelência nas organizações. A diferença do modelo 5 é que tem uma vertente muito forte, que é a cultura da organização. E é aí que nós detectamos nas empresas e nos projetos de consultoria que vamos tendo ao longo destes anos, é onde nós começamos a reparar que existem problemas. A cultura é a base da organização. E o modelo vem trabalhar exatamente a cultura das organizações, os comportamentos para atingir os resultados. As empresas questionam-se porque é que têm todos os projetos de melhoria, todas as ferramentas, todos os sistemas montados e porque é que não funciona, porque é que os resultados não são sustentados ao longo do tempo. E não são exatamente por causa disso, não se baseiam nos comportamentos e nas pessoas. E as empresas têm que começar a ver, as organizações têm que começar a ver as pessoas como um valor acrescentado, cuidar delas e ver, ok, eu para chegar ao resultado que eu quero, qual é o caminho que tenho que seguir, que ferramentas é que eu tenho que ter, que sistemas é que eu tenho que ter montados, mas que comportamentos é que eu preciso para chegar a esses resultados e tornar esses resultados sustentados ao longo do tempo. E o modelo a base é isso, é como uma camada superior ao que as empresas já possuem. As empresas já possuem ferramentas da qualidade, já possuem iniciativas da qualidade, programas de melhoria, já possuem toda essa panóplia de ferramentas. Mas o modelo vem trabalhar tudo, a todos os níveis da organização, chão, a topo da organização, onde tem que haver um comprometimento muito grande, porque é um processo longo, é uma jornada. Há quem defenda que ninguém implementa a excelência adota-se, e para ser adotada é um caminho. Portanto, são alguns anos, alguns avanços, alguns recuos para chegar ao patamar da excelência. E o modelo 5 trabalha essas vertentes de uma forma exemplar. Já vimos nas organizações, a falarem exatamente a mesma linguagem, a todos os níveis da organização, que é incrível e funciona. Por isso é que nós acreditamos também no modelo 5, que poderá ser uma mais-valia para levar as organizações a um patamar de excelência que ainda não se encontram. O modelo 5 vem servir essencialmente como uma ponte entre o que foi definido como estratégia da organização e como é que fazemos a execução eficiente dessa estratégia, que às vezes se perde. As organizações têm toda a estratégia definida, mas depois a forma como chegamos até ela não é coerente, perde-se. E o que acontece são estes resultados que falamos que não são sustentados. Temos bons resultados, não tão bons, temos bons resultados, não tão bons. Então, porque é que é tão difícil as empresas conseguirem estes resultados coerentes? Portanto, o modelo vem dar esta ponte, vem fechar o gap que existe muitas vezes entre a definição da estratégia e o atingir desses resultados. Obviamente que isto vai permitir uma maior agilidade na decisão, vai permitir essencialmente também uma maior competitividade entre as empresas, porque empresas boas hoje existem várias, empresas de excelência num patamar de excelência e que consigam efetivamente oferecer este tipo de resultados de uma forma contínua é muito difícil. E esta competitividade nós acreditamos, e nas empresas que temos passado a trabalhar com o modelo e outras empresas em que temos feito o benchmark sobre o modelo, efetivamente esta competitividade é que lhes dá a grande vantagem em termos negociais e de mercado. Cá em Portugal, a grande vantagem para as empresas é serem pioneiras no modelo, porque nenhuma empresa em Portugal tem o modelo 5 adotado. Eu não gosto de dizer que se implementa modelos de excelência, porque a excelência é um caminho. Portanto, adotar a excelência e mudar hábitos, comportamentos, metodologias é um trabalho contínuo e é esta vantagem competitiva que eu penso que as empresas precisam hoje para se manterem como na linha da frente. O que o Instituto 5 fez há uns anos, que difere, e aí que eu acho que é a grande vantagem do modelo 5, foi perceber porque é que as empresas que entravam na jornada da melhoria contínua tinham declínios nos resultados. Ensaiavam as jornadas, iniciavam as suas jornadas, mas ao fim de algum período estes atos de melhoria contínua caíam. O Instituto foi estudar isto em 2008. Os outros modelos introduziram a questão relativamente há pouco tempo, 1 ano, 2 anos.
E o que o Instituto chegou à conclusão foi que era a cultura um dos grandes problemas das organizações para atingir essa excelência organizacional. Então o modelo Xingu foi reformulado para incluir a questão da cultura. E o que fazemos com o modelo Xingu é perceber qual é a estratégia que a empresa quer, quais são os resultados que a empresa pretende atingir, que sistemas e que ferramentas é que já existem. O modelo não vem apagar o que as empresas já têm, é um manto superior é mais a nível estratégico de ver, ok, o que é que operacional temos, mas porque é que não estamos a conseguir chegar lá. E o modelo vem traduzir isso, vem traduzir a questão das pessoas. Vamos então ver, eu tenho as ferramentas, eu tenho os sistemas, porque é que eu não consigo uma excelência organizacional, porque é que eu não consigo os tais resultados sustentados, porque falta as pessoas, a componente das pessoas que não é tida em consideração nas organizações. Quando trabalhamos com um leque de pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, todas as estruturas familiares diferentes, obviamente vai ter um impacto nos resultados. E o que nós queremos nas organizações é que as pessoas sejam consideradas um valor acrescentado e trabalhá-las e moldá-las para os comportamentos ideais. Se eu tiver um comportamento ideal, eu vou ter um resultado ideal. Se eu não tiver um comportamento ideal, eu não vou ter esse resultado. Porque somos nós, pessoas, nas empresas, que geramos os resultados. Portanto, se não houver este levantamento de onde é que eu quero atingir e o que é que comportamento é que me está a gerar, eu nunca vou conseguir chegar à excelência organizacional. E isso o modelo Xingu trabalha de uma forma incrível, porque na base do modelo, os princípios orientadores, existem 2 deles que são culturais, que é o respeito pelo indivíduo e liderar com humildade. E nas organizações onde entramos, muitas vezes, e mesmo como consultora consigo observar, há o grito, há o desrespeito, não ouvir o colaborador. Isto é completamente contra o que o modelo Xingu defende, não é? Como é que eu lidero com humildade e como é que eu levo as pessoas comigo para... E eu já vi empresas de 1000 colaboradores a falarem a mesma linguagem, foi um exemplo mais incrível. E outra das coisas é que o modelo se centra as empresas têm que definir qual é o propósito delas. Porque é que a empresa existe? Eu se entrar numa empresa, seja que empresa for, e se for perguntar a cada colaborador qual é o propósito da organização, porque é que a organização existe, eu vou ter o número de respostas igual ao número de colaboradores que a empresa possui. Isso já de si é estranho, não é? Porque se 60, 100, 400 colaboradores me dizem coisas diferentes do propósito da organização, como é que a estratégia está bem definida e como é que são os resultados esperados serem atingidos para bater na estratégia. Portanto, e o modelo aqui trabalha a questão da excelência organizacional nesse sentido. O ser afiliado do Instituto do Modelo Xingu em Portugal é um reconhecimento do Instituto Xingu em como a Q4E tem trabalhado na excelência organizacional com a transformação cultural. Portanto, e esse reconhecimento capacitou a Q4E, com uma série de etapas que a Q4E teve que passar, nomeadamente na competência dos recursos, neste reconhecimento, e que permite à Q4E ser a única empresa em Portugal autorizada e habilitada para dar formação e trabalhar o modelo nas organizações. A Q4E pode ajudar as empresas, obviamente que as empresas que procuram este serviço têm que estar num nível de melhoria contínua e olhar para a qualidade numa forma já bastante madura. Não é suficiente ter a implementação de um sistema de gestão da qualidade, isso é uma fase inicial. O que a Q4E faz nestas empresas que nos procuram e que estão já num nível de maturidade na área da qualidade é fazer uma primeira avaliação inicial, perceber onde é que a empresa se situa no modelo, identificamos as principais lacunas ou pontos menos bons que a empresa apresenta nas diferentes dimensões do modelo e a partir daí são desenvolvidos uma série de planos de ações e projetos de melhoria para fazer e colmatar essas lacunas. São processos, e isto convém ficar muito claro, são processos longos, não é um processo de 1 ano, não é um processo de 2 anos. São processos no mínimo 3, 4 anos para esta etapa, porque há um levantamento do que existe na organização e mais do que tudo é ir para o terreno observar. A primeira formação do Instituto Xingu para o modelo Xingu é o Discover Excellence. Eu tenho que descobrir a excelência para. Então o que fazemos é ir para o terreno e observar. Observar o quê? Comportamentos e falar com as pessoas. O que é muito engraçado neste modelo é que as pessoas conseguem ou abrir o jogo todo ou fechar. E as primeiras coisas que me diziam quando fiz a primeira formação foi: Ana, fazer as perguntas certas.
e fazer as perguntas certas num ambiente industrial tem os seus desafios, mas consegue-se levar as pessoas para o nosso lado. E é isto, fazemos o levantamento, uma primeira avaliação, ok, vamos levantar que sistemas existem, que ferramentas existem, não se elimina ferramentas, não se elimina metodologias, a não ser que se chegue à conclusão que efetivamente em termos de valor acrescentado não está a ser nenhum para a empresa. E a partir daí trabalhar setor a setor, área a área, ou processo a processo, as melhorias que nós queremos para levar a empresa para esta excelência. Obviamente passa muito por comportamentos. O que é interessante aqui no modelo é a definição de indicadores comportamentais. Isto não existe nas empresas. Há 7 anos de Q4E, eu nunca vi nenhuma empresa, desde micro a grandes empresas, a multinacionais, com definição clara de indicadores comportamentais. Há os KPIs, eu sei onde é que quero atingir, mas não estão elencados a indicadores comportamentais de eu, para atingir isto, que comportamentos é que eu espero obter. E no modelo Xingo nós definimos indicadores comportamentais para percebermos se efetivamente o que nós temos definido e o que estamos a atingir está a ir ou não no caminho que nós pretendemos para essa excelência.